Então, os fãs de PC, como você os conhece, são os mesmos há muito tempo, alguns anos, mas nos últimos anos vimos alguns novos desenvolvimentos e designs e meio que ultrapassando os limites do que os fãs podem fazer e o que eles podem fazer. São como e as tendências deste ano continuam e há algumas melhorias boas e novas que os fabricantes de ventiladores fizeram que eu realmente gosto. Podemos ver que a coisa simples como fã de PC está melhorando e melhorando a cada ano. Então, vamos dar uma olhada em alguns dos novos fãs e no que está mudando na indústria de fãs de PC e vamos dar uma olhada no patrocinador deste vídeo. O Deepcool e seus iOS da série LT apresentam a bomba Deepcool de quarta geração, que possui um motor trifásico de microcanal otimizado de até 3.100 rotações por minuto. Os ventiladores FK120PWM são extremamente potentes e silenciosos na faixa de 500 a 2.250 rotações por minuto e com ruído de carga total de até 32,9 decibéis. O design de reflexão geométrica exclusivo na tampa do bloco traz uma estética T30 agradável e o que era tão diferente sobre este ventilador é que, devido à profundidade real do ventilador, este ventilador é o ventilador de melhor desempenho do mundo porque é realmente mais profundo do que os fãs habituais. Portanto, se você colocá-los lado a lado para fãs como Noctua NFA12X25, poderá ver que a profundidade real do ventilador é muito mais profunda. Na verdade, é 5 mm mais fundo e essa foi uma das isenções do ano passado. Isso tentou melhorar o desempenho disso e este é um ventilador de altíssima qualidade e você pode ver isso verificando a distância real da placa do ventilador até a borda do ventilador. É muito perto da borda do ventilador e também este fã de Noctua, na verdade, eles estão muito próximos. E muitas vezes, quando você vê um ventilador de qualidade inferior, não vê a pá do ventilador tão perto da borda da estrutura real do ventilador. E outro benefício desse ventilador foi a velocidade do ventilador. Portanto, esses ventiladores podem ir até 3.000 rotações por minuto. Que costumava ser comum, você sabe que precisa obter o Noctua PPC. Acho que este é o ventilador como um ventilador de alta velocidade para obter isso. Mas por causa da profundidade do ventilador e da velocidade que você pode ajustar, existem 3 modos lá: avançado, desempenho e híbrido. Você sabe o quão rápido deseja que o ventilador tenha velocidade máxima. Você foi capaz de fazer isso. E esses fãs também caíram de preço, se você quiser escolhê-los. Vou deixar isso na descrição abaixo. Eu recomendo comprar o pacote de 3 ventiladores individuais, porque você vai pagar muito menos ao comprá-los em um grande combo. E uma novidade no mercado é esse ventilador Arctic P12 Max. Agora, o que há de diferente neste ventilador porque é muito semelhante ao ventilador P12 anterior. E a diferença aqui é o nome Max aqui no título. E o Max basicamente significa apenas que esses ventiladores atingem 3.000 rotações por minuto e é isso que torna esse ventilador tão especial. As pás do ventilador e o design do ventilador são ligeiramente melhorados em relação à geração anterior. Ele tem uma extremidade aqui como a extremidade da pá do ventilador, pois tem uma tampa ou uma borda final ali. Portanto, eles não são apenas gratuitos ou abertos no final. Então isso só dá rigidez para a ventoinha porque ela não é feita do mesmo material da Fantex T30 ou dessas ventoinhas do Noctua aí que tem um plástico um pouco mais forte. Este é um pouco mais baixo. E este é um ventilador de desempenho de orçamento muito bom. Se você quiser conferir uma boa análise sobre isso, eu recomendo conferir o vídeo do Hardware Canucks, onde eles testaram esse ventilador e você pode ver que esse ventilador é realmente muito bom e fantástico, especialmente pelo preço. As almofadas de borracha ou as almofadas anti-vibração também foram construídas aqui nos cantos deste ventilador. E este ventilador é realmente simples. Se você está procurando uma ventoinha econômica de alto desempenho para atualizar as ventoinhas do radiador, bem como as ventoinhas do gabinete, elas têm um desempenho muito bom. E eu recomendo fortemente que você os verifique. Outra coisa boa sobre isso é que a Arctic mostra aqui uma garantia de 6 anos que você não vê em tantos produtos. Mas há fãs mais interessantes sendo lançados este ano e estamos olhando para 2 separados aqui.
Um deles é o Lian Unifan P28 e o outro é o Fantex D30, não o T30. Existem diferentes cores disponíveis também, então se você está indo com uma construção branca ou preta ou algo intermediário, é isso. Os Unifans aqui não tem nenhum RGB, são basicamente ventiladores de alto desempenho, mas esses ventiladores Fantex D30 que o D significa provavelmente são RGB ou D dedicados. Eu não sei o que é. Basicamente, há algum RGB acontecendo em torno deste ventilador. Vou colocar os Fantex de lado porque há um pouco mais acontecendo nos Fantex do que neste P28. Em primeiro lugar, esses fãs de Lian Li são montados facilmente como um grande suporte. Portanto, é muito mais fácil montá-los em um radiador em seu gabinete, porque eles são muito fáceis de explodir. Torna-se basicamente como um suporte unificado. Mas não apenas o P28 representa 28 mm. A profundidade usual do ventilador é de 25 mm, mas estes são de 28 mm. E você pode ver isso aqui, se você estiver olhando para o fã de Noctua aqui e depois para os fãs de Fantex ao lado, você pode ver que eles ficarão um pouco mais profundos e profundos. Agora, o 28 e o Noctua não parecem tão diferentes aqui, se eu os colocar no topo, porque as almofadas de borracha anti-vibração são realmente cerca de 1 mm, talvez 1,5 mm mais grossas do que o Noctua aqui, que na verdade é 25 mm só lá. Mas você pode ver facilmente a diferença de profundidade do ventilador aqui quando olhamos para a diferença D30 ali. Você pode ver que isso é definitivamente mais profundo. Você pode ver uma tendência aqui e a tendência é tornar os fãs mais profundos. O que eu acho que é realmente uma ideia muito legal porque você pode colher mais ar, suas pás do ventilador podem ser mais profundas e elas têm uma área maior para cobrir. Então estou gostando disso. Em termos de design de um lado, que será como no seu radiador, quando você vê o lado do ventilador, ele tem um belo lado cromado e um respingo cromado também. Mas são todos pretos. Na parte de trás você pode ver RPM baixo, médio e alto. Baixo é 1300, médio 22 e alto 2600 rotações por minuto. E em termos de conectar esses fãs é muito simples. Você tem uma espécie de conectores machos aqui que vão para as fêmeas e então você apenas os coloca lá assim e então os desliza juntos. Bum e pronto. Há um pequeno entalhe no meio do ventilador que mostra quando eles estão alinhados que o ventilador está realmente conectado aqui também. Parece que o material é muito semelhante ao que Noctua e Fantex T30 estão usando. Em termos de rolamento, este é um rolamento fluido dinâmico. Enquanto o Ártico na verdade tinha rolamento duplo em termos de torcedores. Portanto, todos os fabricantes usam diferentes tipos de rolamentos. E se estivermos olhando para o fluxo de ar, ele é avaliado em até 92 CFM em altas rotações. Pressão de ar 479 no nível de ruído alto e máximo 32. Agora há mais algumas coisas que estão acontecendo com este ventilador. Primeiro de tudo isso acaba aqui quando tem um conector macho obviamente que vai ali e depois o conector fêmea eu diria. A ponta do conector fêmea aqui torce para fora e aí você pode tirar esse porque a ventoinha vem com alguns cabos. E se você quiser conectar seu ventilador a outro ventilador, por exemplo, então você tem o gabinete e os ventiladores do radiador que estão por aí. Aí o que você pode fazer é adicionar esse conector que vem também na caixinha aí dentro. Deslize-o para dentro das travas dessa maneira e agora está na parte de trás do gabinete do seu PC, por exemplo. Algo assim e então este cabo vai na parte superior do gabinete do seu PC ou, neste caso, na parte inferior aqui. E basta conectá-los com este cabo e você terá todos esses ventiladores. Assim, você pode basicamente conectar todos os ventiladores do seu PC juntos, mesmo na parte superior do PC. Na parte de trás e na frente, tudo isso pode ser encadeado. Há poucos desses conectores que você pode usar. E então, depois de conectar todos eles, lembre-se de não perder esses pequenos pedaços porque você precisará deles no final. Agora você não precisa retirá-lo no final do rolo do ventilador se não estiver usando resfriamento à água ou se não estiver no caminho, mas pode sair só para você saber. E há outro cabo que vai do outro lado que meio que colocará o sinal no tipo de cadeia de ventiladores que está acontecendo aqui. E isso é algo semelhante aqui que vai para aquele lado.
Há pequenos conectores de ventilador lá. Tudo o que você precisa fazer é alinhá-lo lá. Só vai de uma maneira. Portanto, certifique-se de colocá-lo no caminho certo. É isso. E então isso irá para dentro do seu PC. Eu tenho um cabo de extensão aqui do PC que está fazendo benchmark ali atrás. Então, se eu for conectá-los, os ventiladores continuarão e é assim que eles funcionam. Agora posso tirá-los. Olhar de boom. E então agora esses fãs não continuam mais. E depois de conectá-los, boom, os fãs continuam. Agora, os ventiladores também vêm com este adaptador de alta velocidade e baixa velocidade, que basicamente fica entre o adaptador do ventilador no gabinete. E então você pode ver que há pequenas luzes vermelhas aqui e um pequeno botão aqui. Você pode alternar entre médio, alto e baixo. Então baixo, alto, médio, baixo, mais baixo, verde e baixo, baixo. E então alto é vermelho. Então, o que você pode fazer é conectar seus fãs a ele. Não sei por que você precisaria disso. Digamos que seu gabinete não tenha um controle de ventilador, por exemplo, ou algo assim. Então, agora eles estão em baixa e agora estão em alta, aumentando a produção de muito ar. Mas eles ainda estão muito quietos. Então, em essência, esses são os fãs de Lian Liune. Você pode usá-los individualmente também. Apenas um fã. Use o conector do cabo do ventilador e conecte-o diretamente ao ventilador do seu PC. Se você também quisesse. Mas agora vamos olhar para esses ventiladores Fantex D30. Há muita coisa acontecendo aqui e eu gosto do que a Fantex está fazendo. Agora você deve ter notado que um desses aviões é ligeiramente diferente. Qual é este? E como você pode ver, há um ponto aqui. Estes são ventiladores reversíveis. Bem, você não pode revertê-los, mas há dois tipos deles. Normalmente, quando você tem um ventilador reverso, por exemplo, está empurrando o ar para fora de um dos gabinetes. Você verá este pequeno design secundário na parte de trás do ventilador aqui, que tem todos os tipos de adesivos aleatórios. Não é tão bom quanto a frente do ventilador. Mas agora você pode ter esses belos ventiladores também na lateral do seu gabinete. E então eles estão empurrando o ar, por exemplo. E o ventilador parece muito bom também. Então, melhoramos a aparência. E como você pode ver no caso, você pode ter dois desses. E estes podem ter alguns RGB bastante interessantes acontecendo também. Alguns dos outros fãs têm todo tipo de coisas diferentes acontecendo. E cores diferentes das placas de borracha acontecendo. Mas, antes de tudo, esse ventilador tem esses tipos de capas, que você pode adicionar em cima de seus ventiladores para torná-lo muito bonito. Como você pode ver na parte de trás do hub do ventilador, não há nenhuma dessas tampas. Mas você pode facilmente adicionar a capa e torná-la muito elegante pela frente. Aqui, como você pode ver, coloquei deste lado todas as tampas ao redor. E, novamente, eu recomendo comprar um pacote de 3 desses em vez de um pacote de 2, porque você obterá um preço e valor melhores. Lembre-se de que, ao montá-los no gabinete, eles têm a mesma profundidade que os ventiladores T30. Eles têm 30 mm de espessura. O que significa que você terá que ter parafusos de ventilador especiais aqui que são um pouco mais longos. Deste lado, um lado do ventilador, há uma entrada de canto de sinal. Portanto, há a entrada e saída de sinal. E se eu vou tirar isso aqui por um momento? Então lá no pacote de 3 você vai conseguir esses tipos de conectores que conectam uma ventoinha à outra para que o sinal passe de uma ventoinha para outra. Mas há como um canto de entrada e saída, então aparentemente não funciona de outra maneira. Então este é o canto de entrada de sinal aqui. E então você vai usar este clipe e isso não importa de que maneira você vai usá-lo. Desta forma ou daquela forma porque apenas conecta uma conexão à outra. Então, tudo o que você precisa fazer é alinhá-lo lá. E então clique nele. E aí vamos nós. E então você pode fazer o mesmo com o próximo canto. E aí vamos nós. Há também as extremidades dos cantos, como você pode ver do outro lado. O que eu fiz aqui? Já coloquei as pontas. É meio difícil tirá-los de lá. Você pode precisar de uma pequena chave de fenda para tirá-los. Tem um pequeno trinco ali. Mas isso cobrirá o canto também. Por algum motivo, o canto é fabricado dessa maneira. Então você pode prender os ventiladores juntos no outro para que você possa ter os ventiladores em um rack assim. Mas então, se você quiser torná-lo legal no final, eles incluem essas coisinhas de plástico. E então tudo o que você precisa fazer é apenas colocá-lo no canto, colocá-lo e ele preencherá o canto. E você tem um ventilador lindo e bonito deste lado.
E como você pode ver, os conectores do meio do outro lado do ventilador, não há conectores, nem fêmea, nem macho. Apenas o plástico aqui que você pode abrir e empurrar para baixo. E então você terá esse rack de uma coisa que pode ser montado no radiador, na lateral das coisas. Mas, obviamente, tenha em mente o fluxo de ar desses ventiladores, porque assim o ventilador empurrará o ar para lá. E então, este ventilador inferior é obviamente diferente. Como você pode ver, isso vai empurrar o ar para este lado. Os fãs irão para lá, para lá, para lá. Estes dois para baixo, este para cima, o que é bom. Então, se você quiser conectar a placa-mãe, você tem este cabo aqui. E este de um lado é um daqueles que serão conectados ao canto de entrada. E então você tem aqui. Então você vai pegar a esquina. Você vai ter que montá-lo meio que em um ângulo ali. Você vai colocar isso primeiro e depois, bum, você o montou no canto. E agora o sinal entra nesses ventiladores. E do outro lado desses cabos, temos duas coisas. Um deles é o conector PWM, que vai até a placa-mãe e controla a velocidade das ventoinhas dos três juntos. E do outro lado, temos um conector RGB. Mas este é um tipo de conector diferente do que você tem em sua placa-mãe. Você terá que usar um desses cabos aqui. Agora, dependendo da placa-mãe, você pode ter um tipo diferente de conector ali. Acho que este é o cabeçalho Corsair que também pode entrar em alguns dos conectores Corsair. Agora, não me ligue nisso, mas tenho certeza que é isso. E algumas das placas-mãe MSI terão isso conectado diretamente na placa-mãe. Mas, como você pode ver, isso é o que você costuma ver, um conector de 5 volts na placa-mãe onde você tem 3 pinos ali. Mas são 3 pinos, apenas um tipo diferente de conector. Mas existe o adaptador para que você possa conectá-lo lá. E então você pode obter RGB da placa-mãe. E o outro lado vai para a placa-mãe e as ventoinhas ligam. É interessante. O ventilador superior está soprando o ar dessa maneira e os ventiladores inferiores estão soprando o ar dessa maneira. Agora, a diferença com essas ventoinhas e as ventoinhas T30 é que essas ventoinhas D30 só vão até 2000 RPM em vez de 3000, o que o T32 faz. Portanto, se você está procurando por fãs de desempenho, esses T30S ainda são os únicos a serem superados, enquanto esses só vão até 2000 RPM. Mas eles parecem legais. Então, alguém que está procurando por uma construção Fantex completa e tem esses tipos de ventiladores legais, então obviamente este é um conjunto de ventiladores muito, muito bonito. Agora, geralmente, fico feliz em ver esses tipos de melhorias nesses ventiladores. Como você pode ver, eles estão ficando mais bonitos, instalação mais fácil, você sabe, mais desempenho desses ventiladores também, o que todos nós podemos torcer. Mas tem algumas coisas que eu gostaria que mudassem, que é a velocidade do ventilador. Agora, se você tiver todos esses ventiladores no gabinete do seu PC na mesma velocidade, que serão os ventiladores uni ou todos eles, porque o sinal chama todos eles juntos. Portanto, não fornece conectores PWM individuais ou sinal para eles, o que significa que seus ventiladores começarão a ressoar ou harmonizar. O que vai acontecer é quando todos os ventiladores funcionarem na mesma velocidade, eles começarão a fazer mais barulho se essas velocidades do ventilador forem ligeiramente escalonadas, porque quando você tem muito do mesmo tipo de frequência, começa a dobrar e torna-se mais alto. A Apple fez isso primeiro com seu Mac Pro, a grande torre, onde eles tinham apenas 3 amigos na frente, e era extremamente silencioso. Portanto, é uma ótima maneira de obter essas frequências e fazer com que os ventiladores funcionem com mais suavidade. Agora, eu gostaria que esses fabricantes implementassem isso também. Então, quando eu estiver conectando 3 dessas ventoinhas juntas, apenas faça essas ventoinhas ligeiramente escalonadas, você sabe, entrada para que ele saiba que quando você vai em um para o outro ou para o outro, eles estão indo um pouco mais rápido ou um pouco mais lento ou apenas o tom médio será diferente, o que significa que podemos obter um desempenho mais silencioso. E outro problema que tenho é a garantia. Se você olhar a garantia da Arctix aqui, que é de 6 anos, certo, o que é muito, muito bom. Noctua, 6 anos de garantia aqui também. Mas então esses ventiladores sofisticados Fantix, ventiladores sofisticados, e alguém deveria chamá-los de F30, têm apenas 3 anos de garantia. E quando olhamos para os fãs de Lian Li, você pode ver que o caso é ainda pior. 2 anos de garantia aqui. Agora, se estamos pagando Premium por fãs Premium, espero um pouco mais de garantia do que apenas 2 ou 3 anos, em comparação com os 6 anos que recebemos da Arctix e Noctua. Agora, o que seria interessante é se alguém fizesse ventoinhas de 140 mm, mas mais profundas que essas aqui.
Agora podemos ver que eles fizeram as coisas mais profundas do ventilador no 120, mas o 140 pode ser muito interessante porque em velocidades muito mais baixas do ventilador, você pode obter muito mais fluxo de ar. Portanto, seria interessante ver isso acontecendo também. De qualquer forma, se você quiser conferir esses fãs, vou deixá-los na descrição abaixo. Tenha em mente que existem diferentes cores disponíveis. Portanto, esses D30S também podem ser adquiridos em variantes pretas. Portanto, verifique-os, bem como esses Unifans P28S. Então deixe-os na descrição abaixo. Mas se você quiser construir o melhor banco para criar um PC, confira o guia de construção na descrição do vídeo abaixo. Seja qual for o seu orçamento, há um vídeo para você lá embaixo. Clica no vídeo que tem o orçamento mais próximo que te explico tudo lá. Vá vê-los e eu vou encontrá-lo na seção de comentários abaixo. Obrigado pessoal por assistir. Bye bye.